Oi, o Sem Censura está começando agora. Hoje vamos falar da resolução do Conselho Federal de Medicina que orienta o médico a reconhecer o desejo do paciente sobre o tratamento que deseja receber na fase terminal. Ou seja, quando nenhum tratamento tem efeito real para curar uma doença, o paciente tem direito a desistir, a família tem direito a desistir, desligar os aparelhos ou não ligar aparelhos novos. Essa é a questão que a gente vai conversar com a geriatra Cláudia Burlá. Ela é membro do Conselho Federal de Medicina na área de cuidados paliativos e terminalidade da vida. E vai falar dessa resolução do Conselho e do documento que garante o cumprimento da decisão do paciente, chamado de testamento vital. Os aspectos jurídicos do testamento vital, esse é o principal assunto da advogada Luciana Dadalto. Ela escreveu um livro sobre o tema. E vamos conversar com ela sobre o que ela acha da resolução do Conselho Federal de Medicina, se ela defende a criação de uma lei específica, de uma espécie de registro nacional de testamento vital. Difícil isso, né? O Jorge Eduardo Pinto é presidente da Sociedade de Terapia Intensiva do Rio de Janeiro. Ele acha que a resolução é uma medida positiva que dá dignidade ao paciente no momento da morte e acha importante discutir e consolidar essa decisão, inclusive para garantir a segurança no trabalho dos médicos, para que não sejam vítimas de processos. Vamos falar também de teatro e de literatura. Vamos falar com a atriz Natália Marçal, em cartaz com a peça Por Parte de Pai. É um espetáculo inspirado na biografia do escritor Bartolomeu Campos de Queiroz, que morreu em janeiro desse ano. O texto resgata a infância dele e as descobertas sobre a vida, o amor e a perda. Ele veio aqui, inclusive, com um livro vermelho. E a música hoje fica por conta do cantor português Antônio Zambujo, lançando o CD Quinto, canções que passeiam pelo fado, pelo samba, bossa nova e o tango. O Antônio mostra o repertório desse novo trabalho em São Paulo e no Rio ele terá a participação especial do cantor e compositor Rodrigo Maranhão, que está aqui com a gente também. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Vou começar fazendo a pergunta óbvia, né? O que é exatamente que o Conselho determina e decidiu? Boa tarde, Leda. Obrigado pela oportunidade. Imagina, nós é que agradecemos. Poder participar de um programa que tenha uma abrangência tão grande quanto esse. Na complexidade do final da vida de uma pessoa, determinadas decisões precisam ser tomadas. E algumas delas envolvem o desejo da pessoa, que nem sempre é ouvida. Pessoas no seu final da vida, vítimas de doenças crônico-degenerativas, algumas delas incapacitantes, podem passar por momentos que ela não consegue mais expressar o que ela realmente gostaria que acontecesse ou não naquela situação. Então, este documento, o Testamento Vital, a Diretiva Antecipada de Vontade, ela dá oportunidade para uma pessoa plena, com sua autonomia exercida da melhor forma possível, ou seja, sua capacidade de autodeterminação, dizer o que ela gostaria que fosse feito ou não fosse feito no seu final da vida. Então, existem determinadas situações onde a pessoa perde, inclusive, o seu senso crítico, por exemplo, a doença de Alzheimer, que é o tipo de uma doença neurodegenerativa, onde a pessoa já não tem mais condições de expressar se ela quer ou não ser submetida a determinados tipos de tratamento. Então, se no momento anterior à instalação da doença, ela tivesse expresso com seus familiares, com seu médico assistente, e tivesse registrado essa vontade numa decisão de final da vida, isso pode facilitar muito a equipe clínica a como se conduzir. Então, eu penso que esse tipo de decisão do Conselho Federal de Medicina facilita muito o nosso trabalho como médico que lida com pessoas até o seu final. É uma característica do geriatra acompanhar uma pessoa até o seu final da vida, inclusive dando o atestado de óbito. Isso faz parte da nossa modalidade de atendimento. Então, se eu sei que aquela pessoa, em algum momento, expressou que ela não gostaria de ser submetida a determinadas situações de manutenção artificial da vida, onde ela já não pudesse mais se comunicar e não tivesse chance de reverter aquela situação, então o cuidado paliativo, ou seja, o controle dos sintomas que estão incomodando essa pessoa, é que serão o grande foco da intervenção terapêutica, e não mais a doença que está ocasionando aquela situação,
Trocando em miúdos, a gente está falando de respirar por aparelho quando a pessoa já não está mais lúcida, é isso? Numa situação onde a doença de base que provocou esta situação de depender de um aparelho para respirar não é passível de cura ou de reversão, a pessoa pode sim ter expresso anteriormente que ela não deseja ser mantida em vida de uma forma artificial. Porque às vezes quando as pessoas conversam sobretudo quando acontece uma tristeza, né? Assim, uma notícia triste, aí você fica falando daquilo. Aí você diz, não quero ficar no CTI. E tal. É essa decisão que a pessoa pode tomar anteriormente? É essa decisão que está sendo agora facultada a possibilidade de se deixar registrado a vontade anterior a uma situação dessa. E isso a gente tem que registrar, Luciana, em cartório? Tem que fazer um documento? Como é que se dá, do ponto de vista jurídico? Primeiro, boa tarde. Boa tarde. Vamos deixar claro que, assim, a resolução do Conselho Federal de Medicina, ela não traz tantas especificidades. Eu e a Cláudia, a gente estava comentando nos bastidores que ela é uma resolução genérica. Então, ela fala que cabe ao médico registrar no próprio prontuário do paciente o que o paciente disser, né, todas as recusas de tratamento, e que faculta ao paciente fazer esse registro em cartório. Então, enquanto a gente não tiver no Brasil uma legislação específica, porque a gente precisa deixar claro para todo mundo que essa resolução, ela tem força de lei só para os médicos, então a gente ainda não tem uma lei específica no Brasil sobre isso. É recomendado, sim, que haja o registro em cartório, mas não é necessário, não é obrigatório, porque a gente não tem uma lei no Brasil que obrigue a esse registro. Mas é recomendado. Mas era bom que registrasse, né? Sim. Porque pode ter um filho que Exatamente. discorda. São 5 filhos, aí um decide que não vai desligar o aparelho, né? Tem uma pensão boa, Claro. por exemplo. Aí decide que a pessoa... É muito comum, não é? Muito. Aí decide que a mãe, ou o pai, ou a avó, sei lá quem, tem que ficar, coitado, sofrendo ali naquele CTI, sem chance nenhuma Exatamente. de reversão, né? Por isso que a ideia, né, o que a gente defende sempre... Eu sei que é horrível falar isso, mas é real, não é? É que é Me um dá uma fato. força aí, Jorge. Não, Não, é fato? completamente. É um fato. É fato isso. Completamente é verdade, a gente vê isso com muita frequência. É um paciente Sobretudo que não... os intensivistas, né? Deve ver às mais vezes um ainda. paciente... Não é, veja bem, não é uma doença aguda, porque esse a gente vai investir o tempo todo. Mas um paciente crônico que já entra sem muita relação, um paciente que já não fala, já não come por si, já não cuida da sua própria higiene, enfim. E às vezes você tem um problema desse, que a família, a pensão daquela pessoa é responsável por manter 2, 3, já vi 4 gerações assim. E isso é um problema, né? Porque as famílias dizem assim, olha, mas vovó, mamãe, enfim, sempre saíram do hospital. Por que não vai sair agora? E às vezes a gente lembra que é uma pessoa com muita idade, com muita doença, e que tem um contexto de uma doença agravante, né, em cima de todo esse quadro. Mas, de todo modo, é muito difícil essa decisão, é melhor que ela parta da própria Sem pessoa, dúvida. porque aí não tem o emocional, assim, dos outros envolvidos, que pode ser por dinheiro, mas pode ser também por afeto, Claro. ou até por excesso de dependência psicológica, então a pessoa não quer que a outra parta de jeito nenhum, né? Isso tem melhorado, né? A gente nota na questão da terapia intensiva que a gente tem muito contato também com fim de vida, mas também com pacientes muito graves. Difícil, né? Eu acho. Quem tá lá gosta, né? Quem tá lá gosta muito, Gosta, né? é. Quem tá lá adora. Porque qual é o grande prazer? É porque quando tira uma pessoa daquela Exatamente, situação é o lugar do hospital que mais morre gente. Isso é Pois ruim, é, isso mas que é é o triste. lugar do hospital que mais tem casos bonitos. Isso é muito legal. Então isso dá um prazer quando você tira um paciente muito grave que estava à beira da morte, que ele sai pelo CTI, depois ele vai para casa, normalmente volta, visita. Isso não tem, nada paga isso. Isso é muito legal. Isso é uma sensação muito boa. Acho que se ajudou alguém, é muito bom. É muito bom poder ajudar alguém. Danado. Muito. Mas também deve rolar um sofrimento, né? Várias vezes, né? Faz parte, um pouco da mente doentia do profissional que está lá na terapia intensiva. A gente gosta muito. Não é todo mundo que gosta, mas Enfim, tem mas às que vezes ter você pode, quem gosta. sei lá, pega amizade com o paciente, não deve ser Às vezes, difícil? com a família. Eu penso também, É. complementando, que como é importante você deter a técnica de conseguir aliviar e suavizar o sofrimento do outro. As questões existenciais, a medicina não dá conta, mas as questões de dor física, de falta de ar,
de desconforto, de transtornos psiquiátricos, sintomas alucinatórios, daquele sofrimento que você vê que é do corpo da pessoa. Quando a gente aprende a lidar com isso do ponto de vista farmacológico e do ponto de vista de um trabalho, de uma equipe interdisciplinar, posso dizer também que é de uma satisfação que muitas vezes o cartão de crédito não paga. E um outro ponto assim, que eu gostaria muito de focar, Leda, que nenhum documento, na minha opinião, vamos ver a opinião da Luciana, é mais forte do que a relação interpessoal. A relação médico-paciente é uma relação de cumplicidade. E quando você consegue ser fiel ao seu paciente, ser leal à vontade que ele te expressou em algum momento, é isso que vale na hora de uma tomada de decisão no final da vida. Obviamente, quando existem os conflitos, quando existem outros interesses, ter o registro no papel, isso facilita tremendamente a tomada de decisão. Mas, na minha opinião, nada é superior a essa relação interpessoal que a gente tem a oportunidade de desenvolver. Na hora do... O problema é que, às vezes, você tem... As coisas vão muito bem e você não conhece um outro lado, né? Uhum. Ou até conhece, porque a gente sempre confidencia ao médico umas certas baixarias, né? É muito comum também. Essa cumplicidade mesmo, é uma relação de cumplicidade. Ah, você não sabe, que não sei o que, não sei o que lá, né? Mas o médico também fica meio ali, meio padre na parada, assim, no sentido da confissão, né? Claro. Ele também não vai ficar expondo que o não é dever dele, com certeza. Não pode. Aí é uma relação, você Não mais pode, vai não agir. pode. Não, é nem- complicado, é muito delicado, né? É tudo sutil isso. Eu acho que o que a gente precisa, né, Cláudia, acho que esclarecer é que o testamento vital, as diretivas antecipadas, elas vão ser usadas exatamente nesse momento em que o paciente não puder mais comunicar. Isso é importante. Quando o paciente tiver discernimento, tiver condições de se comunicar com o médico e fazer essa Aí é troca tranquilo. interpessoal, a gente não precisa de testamento vital, nem de diretivas antecipadas. O problema é quando ele não consegue mais. E isso é importante, até para que a gente consiga criar uma cultura de que quem precisa fazer testamento vital não é aquela pessoa que tem diagnóstico. Somos nós, que ainda não temos um diagnóstico de uma doença terminal. Que estamos bem. Que estamos bem, saudáveis. que estamos saudáveis, que estamos sadios do ponto de vista mental, intelectual. Porque a gente vai precisar disso exatamente no momento em que a gente não tiver mais o que o direito chama de capacidade. E ter tempo para conversar com a família, com os entes queridos, e com a esposa, Se com o explicar cônjuge. um pouco. Claro, isso tem que ser dividido, né? Essa resolução do Conselho, que embora seja inicial, ela não é muito abrangente, ela tem, acho que, essa grande qualidade de trazer para a grande audiência uma discussão que é importante. A sociedade, muito além de nós, técnicos, que se você for conversar com médicos, é muito claro, a maioria dos médicos vai ter uma visão muito parecida do paciente que deveria ser cuidado para fim de vida, o outro que deveria ser tratado de maneira mais efetiva para a doença, como a Cláudia falou. Mas isso não basta só a questão técnica. A gente tem que entender a questão cultural, a questão religiosa, e a sociedade tem que se colocar, como em vários outros temas, né, de discussão, e isso é uma discussão muito importante. Acho que essa é uma coisa muito interessante da resolução do Conselho. Pois é, mas na hora que esbarra no cultural, a gente não tem muita essa tradição, né? A gente meio que vai para debaixo do tapete essa questão morte. Já foi pior. Já foi a poeira pior. debaixo do tapete A fica gente volumosa. fica ali, Fica, assim. mas já foi pior. Hoje a gente consegue conversar, não com todo mundo, mas se eu pensar do que era 10 ou 15 anos atrás, a gente hoje Acho que consegue avançou, conversar com famílias sobre, olha, você realmente quer que seu pai vá para uma determinada máquina? Será, é provável que ele precise? E é claro que a gente ainda tem essa troca, né? Quer dizer, a família, não, eu quero até o final. Nós vamos fazer, porque isso também não está do ponto de vista de legislação plenamente estabelecido, mas muitas famílias se interessam pelo dar conforto. E isso é muito bom, isso vem crescendo E também. o que precisaria estar escrito? Ter uma lei específica A para gente isso? precisa ter uma legislação específica, porque a resolução do CFM, ela resguarda o médico, especificamente o médico, mas quando a gente fala principalmente no âmbito dos cuidados paliativos, nos cuidados de fim de vida, a equipe médica, a equipe de saúde envolve muito mais gente, né? Envolve psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros. Então, em tese... O que diz o Conselho, exatamente, a resolução? Diz que você tem o direito de optar por não ficar em aparelhos, assim, é Existem clara? duas resoluções no Conselho. Existe uma resolução sobre a terminalidade da vida, onde é permitido ao médico
descontinuar ou não iniciar tratamentos de prolongamento artificial da vida em situações de doenças incuráveis e de terminalidade da vida. Então, essa é a resolução 1805. E tem esta nova resolução, que é sobre as diretivas antecipadas de vontade, que sugere às pessoas a deixar registrado a sua vontade em relação ao seu final de vida. Ou seja, é o pleno exercício da autonomia da pessoa em decidir o que ela quer e o que ela não quer em relação ao seu final da vida. Então, são duas resoluções que trabalham juntas. O seu livro trata de quê? O meu livro é uma análise jurídica do testamento vital no Brasil. Porque eu, particularmente, acho que, mesmo sem a gente ter uma legislação específica, a Constituição da República, com o princípio da dignidade da pessoa humana, a garantia à vida digna e a autonomia, já garantem ou já legitimam um testamento vital. Só que, como a gente sabe que as decisões judiciais elas variam muito, a importância de uma lei específica é exatamente para evitar essas decisões judiciais esparsas, cada uma de uma forma. Você acha que então a pessoa deve fazer um documento, registrar em cartório? Registrar em cartório. Como é que é na questão da cremação? De Também tem que registrar em cartório? Não, a questão da cremação hoje a gente não precisa, né, registrar em cartório. Basta uma conversa, né, dizer para os familiares que isso é desejado. Mas, obviamente... E pensar no que os familiares vão respeitar. Exatamente. Obviamente, Torcer pensando que pode não ser respeitado. E aí, com o testamento vital, isso também poderia ser feito. Mas a questão específica da cremação, Leda, já é possível num testamento convencional, né, no testamento patrimonial. Isso eu já posso deixar, né, nos testamentos convencionais, digamos assim, eu já posso deixar sobre enterro, cremação, cerimônias fúnebres. Deixar as diretrizes do isso já é possível que seja feito no testamento patrimonial. Então, não precisa de uma lei de testamento vital para isso. A lei de testamento vital, eu acho que ela tem outras finalidades, que é dispor, fazer um rol de quais tratamentos poderiam ser suspensos ou não. Mas quem é que vai saber isso, se você não sabe a doença que você vai ter? Mas um rol exemplificativo, né? Nos moldes das legislações que a gente já tem fora do país. Existem. Portugal acabou de aprovar. Portugal é como? Portugal aprovou uma lei agora. Aqui, vamos saber Portugal. Portugal aprovou uma lei agora em agosto sobre o tema e trabalhando especificamente a questão da suspensão de nutrição e hidratação, que eu acho que os médicos podem dizer para a gente melhor, que é a situação mais difícil quando a gente fala de testamento vital, é discutir se eu posso suspender nutrição e hidratação. Portugal está falando que pode, a Espanha também fala que pode, a Argentina ainda não se posicionou de forma muito clara. Então... Não sei o que eu acho disso, não. O que vocês acham? Porque suspender a nutrição e hidratação dá uma certa angústia, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vai matar uma pessoa que você gosta, assim, de fome, sede? Não é isso que vai matar a pessoa. Mas ela não vai estar lúcida. Não, o que vai matar a pessoa é a doença que ela tem. A gente, quando tem uma gripe, né, algo assim simples, na grande maioria dos casos, curável, um dos primeiros sintomas que a gente tem é a perda de apetite. Total. Uma pessoa que está E aí o doente, médico manda você tomar muita água, muito você líquido, não quer nem ver nada. Então, uma gripe que é algo muito simples. Imagina uma pessoa que tem uma ou mais doenças graves, que estão evoluindo na sua trajetória, a ponto de culminar com falência dos órgãos, o corpo começa progressivamente a parar de funcionar, essa pessoa ela perde o apetite. Então faz parte, quando se dá o diagnóstico daquela situação de final de vida de uma pessoa, faz parte baixar a pressão, faz parte uma oscilação dos batimentos cardíacos, da respiração e a perda de apetite. Então, você colocar uma alimentação artificial numa pessoa que está no seu processo de morrer, isso não vai impedir a morte da pessoa. Se fosse uma situação de reversibilidade, é claro que você vai fazer isso. Faz parte, a gente é treinado para isso. Mas numa situação onde tudo que era possível ser feito para mudar aquela trajetória foi feito, e mesmo assim a pessoa continua evoluindo no seu processo de morrer, porque a morte é um processo. Menos de 10% de todas as mortes acontecem subitamente. A pessoa dorme e não acorda, a pessoa tem um acidente, a pessoa rompe um aneurisma, um infarto agudo, isso é menos de 10%, é 1 em cada 10. Os outros 90% são por um processo desencadeado por uma ou mais doenças que vão culminar com a morte da pessoa. Então faz parte desse processo a perda de apetite. Então, inclusive, até do ponto de vista da bioética, é questionável se é adequado ou não você introduzir uma alimentação artificial numa pessoa que está no seu processo de morrer. Porque os trabalhos científicos, isso na literatura,
da medicina paliativa é muito claro. Todos os estudos feitos não mostram que isso vai alterar a qualidade de vida daquela pessoa. Mesmo uma pessoa que esteja num quadro comatoso, colocar uma alimentação artificial pelo nariz ou fazer uma gastrostomia, essa pessoa pode sofrer por conta disso. Isso aí pode provocar uma estenose, pode provocar uma secreção, pode provocar um determinado incômodo para não agregar valor no resultado final daquela proposta de tratamento. Enquanto quando uma pessoa tem dor, você vai ser vigoroso no controle da dor. Se a pessoa está com falta de ar, você vai controlar os sintomas de falta de ar. Se a pessoa está tendo alucinações exuberantes com animais, com situações tenebrosas, você vai medicalizar para suavizar aquele sintoma. Isso sim é uma boa intervenção paliativa. É isso que a pessoa está precisando naquele momento. O que vocês acham, hein? Já pensou sobre isso, Rodrigo? Eu acho que a gente tem muita dificuldade de encarar a morte como uma coisa normal, natural, né? Então a gente sempre fica querendo segurar as pessoas que a gente quer aqui, né? E é difícil pra gente deixar elas ir embora. E às vezes eu acho que a pessoa deve estar querendo ir embora já, né? Em muitos casos. Então eu acho que isso a gente tem muita dificuldade de falar de morte. Então por isso que eu acho bom a gente... Quanto mais se falar, né? A morte tem a ver com a vida, né? Pra caramba. Faz parte do ciclo da vida. Dá sentido à vida, né? Faz parte do ciclo. Mas É a única certeza que a gente tem quando nasce, né? Que um dia a gente vai morrer. Só um detalhe... mas a gente sempre acha que isso é um boato. Não, isso pode acreditar. É com outro, né? O nosso dia vai chegar. E esse é um processo que não é normalmente, olha, levantei hoje, decidi, hoje eu não faço nada. Vou conversar isso com a família, eu vou conversar com o cônjuge, eu vou conversar com o meu médico. Minha doença tem saída, eu tenho uma possibilidade de terapia. Porque enquanto você tem terapias para uma doença que pode levar ao controle ou eventualmente à cura, nenhum médico aceitaria fazer isso. É totalmente diferente quando você tem, por exemplo, tem vários exemplos, mas um exemplo clássico, você tem um paciente oncológico, né, um paciente com câncer, em que você já esgotou todas as possibilidades de tratamento com quimioterapia, com radioterapia, cirurgia, nada mais pode ser feito. Esse paciente entra numa condição de começar a ter falência dos órgãos. Não consegue sustentar a pressão, não consegue respirar por conta própria. E ele sofre, tem dor, e tem alucinação, e a barriga dói. Enfim, você vai tratar para curar um tumor que não tem tratamento, ou você vai dar conforto para que essa pessoa não sofra mais do que já sofreu? Essa é uma... Eu acho, Jorge, Cláudia, que a gente precisa deixar isso muito claro, principalmente para o público, né? Claro. Que o testamento vital, as diretivas antecipadas não vão obrigar o médico a suspender um tratamento quando existe possibilidade de cura. Claro. É só quando nas situações não existe mais possibilidade Isso de plenamente cura. discutido. Isso né? tem, exatamente. Isso plenamente discutido. Isso tem que estar muito claro, né? Ninguém aqui vai matar um paciente. Claro. Até porque testamento vital não tem nada a ver com a eutanásia. A gente tem que deixar isso claro. Eu, por acaso, ia fazer uma pergunta. E se for uma alteração súbita assim, do estado da pessoa, por exemplo, imagino um desastre de carro, uma coisa assim que o doente fica sem se poder pronunciar em relação Mas a é uma isso? doença aguda. Essa não é uma situação de terminalidade da vida, é um quadro agudo. Então, mesmo que essa pessoa tenha um testamento vital para determinadas situações, se ela tem um quadro agudo, potencialmente tratável e irreversível, tudo vai ser feito. Claro. Isso não há a menor dúvida. E nem o paciente não querendo, nós podemos fazê-lo, porque ele tem Porque eles estão falando de viabilidade, ele doenças, pode vir a sair. tipo câncer, Sim, eu entendi. coisa assim que se arrasta, demência, né? doença renal doença de avançada, Alzheimer, cardiopatia coisas avançada. que se arrastam. Que vão sinalizando, essas doenças que têm um caráter crônico degenerativo, elas vão sinalizando ao longo da linha do tempo que o corpo está entrando em falência. A minha especialidade, a geriatria, nos ensina a lidar com situações crônicas. E nós temos todas as oportunidades ao longo do processo de acompanhamento de conversar, inclusive sobre o final da vida. E as pessoas mais velhas, elas querem falar sobre o seu final da vida, O meu quando você dá a avô, oportunidade. eu me lembro que chegaram para mim, ele já estava indo embora. E aí chegaram para mim e falaram, o seu avô não quer fazer o exame, tá? O tal do exame que ele nunca tinha feito e que queriam fazer um exame nele. E você fala com o seu avô porque ele te escuta. E aí eu fui conversar com meu avô, falei sobre isso, e ele me olhou com uma carinha assim, com o olho brilhando, como quem diz, meu neto, me deixa aqui, deixa eu. E eu entendi perfeitamente
eu entendi perfeitamente ali. Na verdade, eu me despedi dele ali, que eu ia viajar, e eu já sabia que era a última vez que eu ia ver. Não ia conseguir vê-lo de novo. E eu respeitei muito a decisão dele, eu olhei no olho dele e vi que ele estava cansado, enfim. Ele até falou umas coisas, ele falou assim, ó, ninguém acreditava que você ia ser músico, você está aí. Aí ele falou, pena que eu não vou ver você colher os frutos. E eu falei, que isso, vô? Ele fez Como uma não? diretiva antecipada numa linguagem não verbal, Pra o mim, olhar que ele fez com você. E eu respeitei, eu acho que E o respeitar normalmente dá uma sensação de muito bem-estar para a família que acolhe o seu ente querido e diz assim, não, ele viveu muito bem durante até aquele tempo, mas ele também vai ter uma morte digna. Isso normalmente é muito confortável para a família. A família, talvez a sua sensação de ter entendido isso seja uma sensação sublime, acho que né? não faria tanta diferença, né? Era só um Certamente desejo não. dele, no final da Certamente vida não. dele, acho que tem que ser respeitado. Porque não cumpria, né? E até porque, no pouquinho que eu olhei no olho dele, a morte não era uma coisa tão Assustadora para ele. Leda, deixa eu fazer uma outra colocação também, aproveitar essa oportunidade. Pessoas que têm pendências ao longo da vida, é muito difícil o seu processo de morrer. É interessante isso. Pessoas que têm pendências, brigas familiares, não é incomum quem trabalha em hospital, aquela situação, a pessoa está morrendo, mas vai chegar um filho que vem de uma outra cidade, que vai levar 3 dias. É verdade, não é, Jorge? Claro. E tem todas as condições de um corpo que já não responde mais a coisa alguma, mas alguma pulsão de vida ela tem. Quando chega o seu filho ou uma pessoa que teve uma significância muito grande para ela, mas que há algum tempo não vê, ou que tinha uma situação para resolver, algum mal entendido ao longo da vida, que algumas vezes, de novo, né, vai para debaixo do tapete e não foi resolvido. Muitas vezes é no momento da morte, é naquele leito da morte, que essas resoluções são resolvidas e aquela pessoa acaba esperando chegar o seu filho, que vem de longe, poucos minutos depois morre com muita tranquilidade. Me pergunte uma explicação técnica para isso, eu não tenho, mas eu observo isso. Tanto é que eu sempre pergunto se existem situações pendentes e se está faltando alguém para vir se despedir. Aquelas situações que você vê que a pessoa está naquela vai, não vai, e algumas vezes não, tem uma pessoa, chama. Tem uma vida pulsando ali, né? É incrível isso. E acho que isso se explica Ainda muito... tem o pulsar ali, né, do desejo, né? Isso explica muito por essa coisa cultural que a gente está falando, né? Que nós não temos no Brasil, né? Nossa cultura não é de lidar com a morte. Então, de falar sobre o assunto. Se nós conseguíssemos que as pessoas falassem sobre o assunto com mais facilidade, certamente até essas pendências se resolveriam ao longo do tempo. A trajetória. E é por isso que o testamento vital, que as diretivas antecipadas são tão difíceis até de implementação, né? Porque a gente precisa de mudar a cultura do Brasil, da cultura da nossa sociedade. Mas é muito recente, né, que a nossa população está envelhecendo, né? Nós morríamos muito cedo antes e hoje em dia nós estamos morrendo mais velho. Então a sociedade amadurece para chegar nesse tipo de discussão. E a própria medicalização da medicina, né? Claro. O avanço tecnológico, o avanço tecnológico que hoje em dia permite. Medicalização da morte. Medicalização da morte. A gente está vivendo mais a tratamentos muito fantásticos, né, para você consegue mudar o curso de determinadas doenças e, consequentemente, o que matava deixa de matar. E o grande desafio nessa segunda metade do século XXI é aprender a lidar com as situações de dependência e de comprometimento funcional. Porque muitas vezes você não consegue reverter aquela situação, mas a pessoa fica com algum tipo de sequela. E aprender a lidar com as sequelas é muito complicado também. E isso a gente está nessa curva de aprendizado. Viver é muito perigoso. Né? Guimarães Rosa. Mas é maravilhoso, né? Mas é maravilhoso. É maravilhoso, claro. Mas é cheio de delicadezas, né? De reentrâncias e de sensações, de medos. É incrível mesmo. Você já teve um momento assim que você desabou, você chorou, alguma coisa assim no CTI? Já, eu lembro de uma pessoa que não era seu avô, seu pai, sua tia. Claro, não, esses até, assim, uma pessoa até que foram você bem tranquilos. Mal conhece ou só conhece? Na minha carreira, eu tive 3 situações que eu me envolvi pessoalmente muito com o paciente. Um deles eu ainda era estudante e é muito sofrido. Até algumas pessoas reclamam, né, da questão da frieza do médico. É uma certa defesa, porque se você
se envolver tanto emocionalmente com todos os seus pacientes, isso é um problema. Isso é um problema para você. Isso é um problema para você. Então, isso é uma certa defesa. E foram momentos muito difíceis, né? Porque passou a ser um ente muito querido, como se fosse assim, essa pessoa não pode... quase da sua família, né, professora Vieira? E isso é muito... Isso também deve acontecer com o geriatra, porque ele acompanha, né? Anos. Acontece com todo profissional de saúde. Eu estou lendo um livro chamado Como os Médicos Pensam. Você conhece? Já vi, não li. É muito muito interessante. Não tem uma maneira, tem várias, né? Mas ele fala dos médicos. É um livro, um médico escreve sobre isso, faz uma autoanálise. É muito interessante. Sobre o comportamento do médico. Fala dele também, quer dizer, porque o médico tende a ser Deus, né? O doutor, né? Não é para ele, estou falando para o paciente também, né? E uns acreditam, não? Os médicos acreditam. Eu tenho um amigo médico que conta uma piada hilária que ele diz que alguns médicos se acham Deus. Ele brinca, ele é cirurgião, e ele brinca assim, o cirurgião acredita. E ele é cirurgião. Então você morre de rir com ele contando essa história. Mas esse livro analisa a fundo isso, sabe? As simpatias, as antipatias, como é que um olhar, às vezes, numa emergência preconceituoso de uma pessoa faz toda uma diferença na relação. Faz diferença no diagnóstico também. E aí ele conta o caso, no ponto que eu estou do livro, de um paciente que chegou e confessou que tomava todo dia um copo de rum. E aí o jovem médico disse, claro que é cirrose, é óbvio, blá, blá, blá. E ele duvidou, o médico que orientava essa equipe de jovens médicos. Falou, não estou comprando essa. E aprofundou e tal, e descobriu uma doença que não era cirrose. E que não tinha nada a ver com um copo de rum, porque era um copo de rum por noite. Entendeu? E durante anos, inclusive. Mas ele falou, isso não está, e ele prova que não. Quer dizer, como é difícil, como o quadro te leva, era uma pessoa com aparência de alcoólico. Entende? Como tudo isso conduziu aquele garoto a um raciocínio. Quando ele perdeu, tá bom que era uma síndrome rara e tal, mas é muito bacana, né? Você analisar outros lados da... Você aprende a enxergar o que não é mostrado e a escutar aquilo que não é falado. É isso que ele defende no livro. Você vai além, né? Que nem a imagem do iceberg. Não adianta ver a ponta do iceberg. Você precisa entrar na profundeza e sair daquele foco. É isso que ele defende. É uma curva de aprendizado. É uma arte. Né? É uma curva de... Isso não está no livro. Isso não está no livro. Tá. Exatamente isso. Você vai gostar do livro. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Nesse bloco a gente vai voltar a esse assunto que a gente falou aqui, da fase do doente, fase terminal, que tem um nome difícil, como é que chama? Terminalidade da vida, testamento vital e que mais? Diretivas antecipadas de vontade. Diretivas antecipadas de vontade. Uma menina jovem desse jeito, né? Depois a gente vai começar um pouco da história dela. Vou começar com outra menina também, que é a Natália. Natália, você... Quem fez essa peça? Quem escreveu? Quem roteirizou? Eu idealizei, né? É um projeto que eu idealizei há 2 anos. E aí, logo depois que eu me formei, eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E eu comecei a ler muito, em teatro? assim. Formei em teatro. Eu sou jornalista também, depois me formei em artes cênicas. Meu Deus, e você, nessa vida mesmo que você fez isso tudo? Ah, bom. E aí Quantos anos, hein? 28. 28 anos, as duas têm 28 anos. Uma já está no 3º livro, a outra já formou em 3 coisas. Meu Deus, que bárbaro! Que bárbaro! Vamos lá. E aí eu fiquei lendo muito, assim, aí lia Raduan Nassar, Manuel de Barros, que eu adoro, li o Guimarães Rosa, Mia Couto, Adélia Prado, Cecília. E aí eu gostava de muita coisa, lógico, né? Bebia muito ali, mas eu queria um texto que eu falei assim, eu não tenho know-how ainda para escrever. Então eu queria um texto que dissesse das relações humanas, da gente hoje, assim, porque a gente tem um histórico, né? Isso tudo que a gente está falando agora, assim, tem uma história de família que molda a nossa personalidade, faz a gente chegar aqui até hoje. E eu não conhecia o Bartolomeu. E a minha irmã, ela é 10 anos mais nova que eu, é Luísa o nome dela, e o Bartolomeu, o livro dele é indicado em várias escolas como uma leitura obrigatória. E ela tinha essa leitura como obrigatória, tudo que é obrigatório é um saco, né? E a Luísa não gostava. Então ela falou assim, tem esse livro aqui, eu não sei, pode ser que você goste, por parte de pai.
E o meu padrasto lê muito, ele adora, então já tinha lido esse livro porque estava nas coisas dela. Quando eu peguei, eu falei, então tá, 76 páginas, um livrinho fininho, assim, vou ler. Aí eu fui ler de madrugada, assim, 4 horas da manhã, eu parei de ler o livro, eu estava terminando, eu falei assim, não vou parar. Porque ele falava tudo que eu imaginava, de um texto dessas coisas que eu queria dizer, assim. Eu falei assim, meu Deus, será que chegando no final, assim, vai dar certo até o final? Vai dar para fazer uma peça disso? E aí terminei de ler, quando eu fechei o livro, eu falei assim, é isso que eu vou fazer. Eu não tive a menor dúvida, assim, porque... E eu não conhecia esse autor, e ele apareceu para mim dessa forma, assim. É lindo primeiro conhecer um autor novo, né? Que você fica assim, eu fiquei maravilhada. E por parte de pai é uma história autobiográfica, em que o Bartô, ele fala da vida dele num período ali de 10, 11 anos que ele passou na família por parte de pai, numa cidadezinha de Minas chamada Pitangui. E ele vai contando uma história tão linda, assim, que o avô deles foi verdade. Ele escrevia nas paredes da casa. E aí ele morava com esse avô, o pai era caminhoneiro, trabalhava fora, e o avô ia escrevendo frases, assim, e o garoto quase não saía de casa, vivia com o avô e a avó, e ele ia descobrindo a vida e crescendo através das paredes. Isso, eu olhava assim, mas não é possível, como é que pode? Então, e ele falava que coisa indecente o avô escrevia no alto, então ele tinha que ser grande para ler, e era verdade. Então eu falei, gente, isso é muito mágico, isso é muito encantador. Aí minha mãe conseguiu o telefone do Bartolomeu na internet, eu liguei. O joelho tremia, né? A perna ficava assim, ai meu Deus. Oi, Bartolomeu, eu sou a Natália, sou atriz, você não me conhece, sou mineira também. E tô com Por Parte de Pai na mão, assim, eu tô encantada, eu queria muito levar para o teatro. E ele falou assim, claro, sem me conhecer, sem saber de nada. Eu falei, gente, que pessoal. Ele falou assim, claro que você pode levar. Eu falei, então eu queria que você me conhecesse, assim, queria que, né, a gente tivesse uma conversa. Ele vem pra cá, você tá onde? Estou no Rio, ele estava em BH. Eu fui pra lá e a gente foi tomar um café juntos, assim, que eu achava um luxo ter um autor vivo ali, podendo falar com ele, saber daquelas histórias. E aí foi meu primeiro encontro com o Bartolomeu, assim. Que doideira, Lindo, sabe que eu conheci assim, o Bartolomeu entrando num café? Foi? Eu fui comprar umas roupas, nada a ver com nada. Uhum. Uma rua que eu não vou saber te dizer qual é, que é perto dessa, é na Savassi. Sim. Eu sei que no final tem Elvira Matilde. E em frente tem um café, tem o Ronaldo Fraga nessa mesma rua. Quixote, foi lá que eu encontrei com ele pela primeira Jura? vez. Livraria Quixote. Aí eu que é entrei na loja, café. comprei as roupas e tal, olhei e falei, ai, queria um café. Entrei nesse café, ele estava sentado. Eu não o conhecia só de nome, não tinha visto fisicamente nunca. Aí o dono da livraria, o dono do café, sei lá o que era aquilo, falou, você conhece o Bartolomeu? Eu falei, não estou acreditando que esse homem era. Gente, nossa. Aí fiquei conversando com ele naquele café. Depois eu trouxe ele aqui e tal, ele mó barato. Premiadíssimo, não sei quantas obras. E que você vê assim, uma figura tão próxima, né? Tão humana. Uma figura encantadora nossa, mesmo. Eu fiquei assim apaixonada. Aí fui tomar esse café com ele e eu assim, né? Ele fui lendo, procurando, pesquisando várias coisas e ele só me ouvia assim. E eu, né, jovens que falava, você quer não sei o quê, e ele falando. E aí eu falei assim, gente, olha o que está acontecendo aqui agora, assim, sabe? E aí eu fui fazendo, isso me moveu de uma forma que eu inscrevi um projeto, assim, uma justificativa, como fazer, o que eu queria levar. E aí, dia 16 de janeiro desse ano, ele faleceu, assim, com o projeto todo encaminhado, todo, assim, andando. E foi um baque para mim. Eu lembro que eu saí do Rio, assim, me disseram de manhã. E eu falei, estou indo para aí agora, assim. Peguei o voo que consegui, cheguei lá, estavam fechando o caixão, assim. Eu lembro que ele estava com uma gravatinha de elefante azulzinho, assim. E foi minha despedida, eu falei assim, então agora a gente tem que fazer. E eu tinha falado com ele que a gente tinha ganhado um incentivo. E aí mandei um e-mail para ele, disse, Bartô, a gente conseguiu um incentivo para a peça. Aí ele falou assim, Natália, foi isso no Natal, assim, do ano passado. Eu estou muito feliz, assim, 2 vezes, por você e por mim. Eu fiquei numa felicidade, assim, sabe? Porque é ele ali levando... Ele era muito querido, generoso. E muito militante pela literatura, né? Eu acho que isso, assim, envolveu ele muito. Porque o projeto era o quê? Ele falou assim, no dia do café. É legal fazer uma peça e tal, mas tem que incentivar a literatura, assim. Porque nas escolas não falta livro. Você chega lá, ele me explica lá, não tem pilhas de livro, todo mundo, mas os professores não gostam de ler. E aí o prazer da leitura não passa para a criança. Então, a gente tem que fazer, vocês têm que fazer, pensa aí, num projeto para que envolva a literatura.
E aí a gente fez isso. Essa peça, a gente tem um projeto de literatura por trás, que a gente convida escolas e professores e leva todo mundo para lá e fala que a partir de um livrinho aconteceu essa peça de uma garota jovem, que sou eu, um monólogo, mas que eu faço assim com esse coração que eu estou dizendo aqui, né? Assim, e as pessoas vão se envolvendo e é uma delícia, assim, porque aí a Luísa, que é a minha irmã daquela história, que achava um saco o livro, que ela não gostava, ela falou assim, mas a peça é legal. Eu falei assim, mas não tem como você gostar da peça e não gostar do livro, porque a gente fez uma transposição, a gente não faz uma dramaturgia. Porque o André Paes Leme, que é o diretor, ele falou assim, não me conhecia, as pessoas é muito encantador, assim, né? Porque elas vão entrando pelo brilho nos olhos, assim. O Ronaldo Fraga foi o primeiro que entrou depois do Bartolomeu. Que eles eram muito amigos, iam nessa livraria que você falou, tomavam café. Que era naquela mesma rua, né? E aí um amigo Deve falou ser assim... isso, não sei como é que... porque o Ronaldo tem uma loja ali naquela rua. Tem, eu E me lembro eles que eu fazia ficavam sempre esse roteiro. O Ronaldo, eu viro a Matilde, em frente Exatamente. à livraria. E aí o meu Toda amigo... vez que eu vou BH, faço Você esse faz, roteiro. que é uma delícia. É uma ali, né? delícia. E aí um amigo falou assim, por que você não chama o Ronaldo Fraga? Ele é muito amigo do Bartolomeu. Eu falei, mas Ronaldo Fraga, né? Você não acredita que pode entrar? E eu falei, você não chama. Aí eu mandei o projeto para a assessora e ele foi no dia que a assessora ia encontrar comigo. Aí ele pegou a minha mão e falou assim, menina, como é que você fez esse projeto? Tô dentro. E aí você falou assim, gente, que lindo, assim. Eu falei assim, então você faz o figurino, mas faz o cenário também? Ele, tá bom, então vamos. E é o primeiro cenário dele no teatro, Maravilha. assim. Ela conseguiu muito tudo, ela tem o cenário, primeiro cenário de Ronaldo Fraga, a roupa de Ronaldo muito Fraga, lindo, gostei assim. disso. E o Bartolomeu se envolvendo, as histórias, aí entrou o André Paes Leme, que ele não me conhecia também, e era um diretor que sempre vinha, assim, porque o André, ele tem muita habilidade, uma sensibilidade com as palavras, assim. E aí ele já tinha feito muita transposição de literatura para o palco, que é muito difícil, né? Eu não sabia como fazer daquele livro algo no teatro, porque é realmente difícil, você vê umas histórias muito recortadas. Mas você fala que não tem dramaturgia, então como é que virou a peça? Então... Você não sai lendo o livro? Não, mas Então. olha só, é assim, vou explicar. O Bartolomeu, ele vai contando essa história da casa toda escrita, e ali ele vai falando da relação dele com o avô, que ele tinha um garoto... Ele, quando tinha 10 anos, e esse avô. E mostra que o Bartolomeu virou escritor por causa dessa história que ele via, assim. E aí a história é assim, aí o André falou assim, gente, essa história aqui me faz lembrar da minha história. E o Bartô é muito generoso, porque quando ele fala do avô dele, da avó dela, a gente lembra da nossa história, assim. E ele fez, como é que a gente vai fazer uma dramaturgia? A gente tem que usar essas palavras. E aí a gente fez um recorte daquilo, e eu vou vivendo essa história sem ter que ter uma dramaturgia em cima. As palavras que eu falo no palco são as palavras que o Bartolomeu escreveu. Todas. Não tem uma palavra nossa, assim. E toma vida. E a coisa cresce, assim. Porque eu não entendia também. Eu falei, mas como eu vou fazer isso? Porque é numa narrativa, né? E a narrativa é complicada, porque não pode ser declamada. É uma história de vida. E acontece. A coisa vai, assim, através da narrativa mesmo. Muito bom. A gente tem um trechinho. Vamos conferir? Ir para o seminário e ser padre para a vida toda. Eu fui feito para pensar além do devido, falava eu, apertando os olhos para esquecer, apagar, anular tudo. Depois, a palavra caía no meu ouvido e levava dias para doer. Eu tinha o amor do meu avô. E pra que mais? O seu carinho me encharcava os olhos quando me oferecia dinheiro, um tostão por fio, pra arrancar os seus cabelos brancos. As três eram Marias. Maria da Fé, Maria da Esperança e Maria da Caridade. Eu quase mudei o nome dos degraus. Aí tive medo de pecar outra vez. Elas trabalhavam na fábrica. Se vestiam igual, calçavam igual e penteavam os cabelos do mesmo jeito, incapaz de viver com os silêncios e os segredos. Você faz o menino? Eu faço o menino. E assumindo que sou mulher, sou eu, a gente não faz nenhum trejeito, não tem uma caracterização. Mas é o menino ali. Falo né? no masculino e vivo o menino. Muito isso, bom. que é o Bartô, né? Que é... Muito bem, Natália, muito bem. Está em cartaz no... Tá no Teatro Maria Clara Maria Machado, de Planetário sexta a da domingo, no Planetário ali, e vai até dia 7 de outubro.
A gente, no último bloco, a gente fala tipo horário e tal, tá bom? Tá. Reforça isso. Tá bom. Valeu. Vou falar com outra moça de 28 anos, porque ela me surpreendeu, que eu achei ela muito jovem, sabe? Vou contar aqui do... Olha o preconceito, falou o Jorge. Não, o preconceito era contra o Rio. Era contra o Rio, né? Mas era também um pouco isso, né? Que eu tô perguntando, mas 28 anos... E aí tá ela aqui, ó. Nossa, e abrindo uma coisa dizendo que os médicos e enfermeiros não com muita frequência predizem a preferência de seus pacientes quanto à ressuscitação. Ela me mostrou um outro livro, ela tinha feito esse que eu mostrei no primeiro blog. Aí ela mostrou esse, que ela fez na Argentina. Isso. Como é que uma pessoa de 28 anos sai fazendo tanto livro assim? Não, Você começou a escrever com quantos? Na verdade, o Porque primeiro... são técnicos. Se fosse livro, literatura, eu ia dizer, não, um talento, né? Ela começou na redação do colégio e tal. Mas é um talento também. É um talento, não estou discutindo, é um talento, claro. Mas é um talento que mostra um estudo comparado entre o direito brasileiro e o argentino. Quer dizer, é diferente do sentei e escrevi a letra da música, a letra da canção, o poema, o livro, né? Não, o primeiro livro, ele é produto do meu mestrado. Então, é a minha dissertação de mestrado com algumas alterações. Eu estou fazendo doutorado agora na UFMG. E esse segundo livro, ele, na verdade, ele é um produto também da minha dissertação, porque quando eu estava fazendo as pesquisas, eu entrei em contato com vários estudiosos de vários lugares do mundo. E uma dessas pessoas foi a Maria Carla, que é uma professora da Universidade de Mar del Plata. E aí nós acabamos virando amigas. E surgiu a ideia de fazer esse livro, a Universidade de Mar del Plata comprou a ideia e eles editaram o livro, a gente fez um lançamento lá e, enfim, o livro é produto dessa parceria. E agora vai sair um novo livro, provavelmente no mês que vem ou em novembro. Olha, isso mostra as diretivas antecipadas no direito comparado vários países, Estados Unidos. Na verdade, a ideia principal desse livro é comparar o direito brasileiro com o direito argentino. Mas aí vocês meio que passam. A gente passa por outras pelos outros, né? Decisões. Em outros países, mas a gente se foca principalmente na questão de como, até uma questão cultural mesmo, como é que a Argentina é mais avançada no Brasil em termos de legislação e trabalhamos um pouco isso. E como é que você chegou nesse tema para o seu mestrado e seu doutorado? Pois a psicologia explica, né? Meu pai e minha mãe são médicos. E eu nasci com uma cardiopatia congênita. Então, eu nasci com uma doença que chama transposição dos grandes vasos. E aí, com 8 meses de idade, fui operada, mas era uma doença que, na época, era uma coisa mais difícil. E passei a vida inteira, quando eu era criança, adolescente, para ser médica, né? Todo mundo, eu fui filha única durante 9 anos. Então, meus pais diziam que eu tinha que ser médica. E aí, com 16 anos, eu falei, não quero. Não quero, não é medicina que eu quero. Eu sempre gostei muito de ler, e aí eu, por alguma razão, achei que direito ia ser mais fácil do que convencer meu pai a me deixar fazer letras, que era o que eu queria na época. Aí fui fazer direito e sempre gostei de alguma coisa que mexesse com direito e medicina, porque afinal de contas eu cresci no mundo médico. E aí... Não só em casa, como até na própria vida, né, pessoal? Na minha própria vida. E aí Você ficou curada? Fiquei. Não tenho Você hoje... operou com quantos meses? Com 8 meses. Qual a especialidade dos seus pais? Meu pai é cardiologista e minha mãe é pediatra. Nossa, deve ter sido duro para eles. E aí... Nossa! E aí, assim, hoje eu não tenho, hoje eu, né, não tenho nada todo ano. Não, hoje está ótimo para você, certo. Mas você contando a história é fortíssimo. E aí, quando eu estava no 8º período, eu fazia estágio num escritório de advocacia, minha chefe me pediu para dar uma aula para ela. Ela era professora, ia precisar de viajar. E aí, eu tinha que falar sobre o direito de morrer. Assim, ela dava uma aula de bioética e era sobre o direito de morrer. E aí ela me deu um texto sobre diretiva antecipada, testamento vital, e eu estava na fase que eu já sabia que eu queria fazer mestrado, e eu precisava de arrumar um tema, e aí eu li um texto sobre testamento vital, e falei, não, mas esse texto, um texto daqui do Brasil, eu falei, esse texto tem muita coisa aqui, assim, que dá para pesquisar. Eu acho que isso aqui dá uma boa dissertação. E aí eu acabei escolhendo esse tema, o meu orientador, que é um máximo, mas não tinha muito conhecimento, falou, olha, eu banco com você, vamos junto, mas não é minha área. Eu falei, não tem problema. E aí eu entrei em contato com muita gente, do Brasil todo, do mundo. Até hoje eu tenho um site que eu trabalho testamento vital, é www.testamentovital.com.br.
E aí eu recebo muito e-mail de estudantes do Brasil inteiro. Luciana, eu estou pesquisando sobre o tema, eu vou escrever minha monografia de final de curso, me ajuda. E eu mando texto para os meninos, e eles me respondem, ai, que maravilha, como você é solista. Eu falei, não, eu já passei por isso, eu sei o quanto que é importante ter alguém que se disponibilize a passar os textos, porque a pesquisa, ela é um trabalho árduo. Se a gente não tiver parceria, não tem jeito. E o doutorado, qual vai ser a tese? O doutorado, bom, no mestrado eu estava querendo validar o testamento vital no direito brasileiro. Agora eu estou fazendo doutorado na medicina, na Faculdade de Medicina da UFMG. E a ideia é montar um modelo de testamento vital para o Brasil. E aí vou para o campo, fazer entrevistas com médicos, oncologistas, paliativistas, para propor um modelo de testamento vital para o Brasil. Então eu continuo no mesmo tema. Você não deixou de ter a medicina na sua vida, Não, né? não Que deixei. história, né? E olha isso, ela tem problemas justamente no coração, filho de um pediatra com cardiologista. Mas é porque meus pais eram estudantes na época. Meus pais tinham 19 anos quando eu nasci. Então os dois se especializaram, acho que também... Por conta de você, você foi responsável também por isso. Exatamente, acho que teve um pouco a ver, sim. Que doideira, né? Cada história, né não? Cada história, muito bom. E aí vai ter outro livro? É um livro que, na verdade, é um livro coordenado de vários artigos, a Cláudia até escreveu, que se chama Dos Hospitais aos Tribunais. Que é um livro... Pois é, O e nome essa do história? livro é esse, né? O meu capítulo não é esse. Não, sim, o mas nome dos do livro é hospitais esse. aos tribunais, o que vai... Porque hoje no Brasil rola uma preocupação bastante grande com a coisa do processo, né? Muito. Médico. Então você vai no médico e tem uma assistente que vê a consulta, o outro tem um papel que você assina para não sei o quê, né? Tá todo mundo tendo. Como não era uma preocupação assim tão evidente. Isso é uma herança norte-americana. Pois né? é. Então, tá todo mundo já tem escritórios de advocacia se especializando em direito do Direito médico. de médico, né? Do corpo que já tem paciente entrando na justiça e rola essa história. Como é que fica a situação do médico? Ele pode desligar um aparelho, ele pode recomendar que não seja colocado um respirador, uma coisa assim, desse tipo? Ou ele vai ficar assim, essa resolução do CRM autoriza ele a fazer isso? CFM. Federal, né? Federal. Conselho Federal de Medicina. Autoriza ele a fazer isso? Ou ele faz isso e o Conselho depois respalda? Como é que é? Não, o Código de Ética Médica é a nossa lei, é a lei do médico. E em 3 momentos do Código de Ética Médica está escrito, com todas as letras, que é permitido ao médico descontinuar ou não iniciar um tratamento de sustentação artificial da vida. Isso está na lei do médico. Desde que cumpra a vontade do paciente. Desde que Então, cumpra a vontade do paciente ou de seu representante Exatamente. legal, caso ele não possa Responder. se manifestar. Então, Então, o Código de Ética Médica já ampara tinha. o médico. explicita isso. Tá, então já tinha. Já tinha. Esse código ele teve uma revisão recente, 2010, né? 2009 para 2010, e explicita isso. Então, eu penso que a gente está num excelente momento para trazer esse assunto à tona e conversar com as Mas pessoas. essa decisão do CFM meio que respalda vocês, né? Respalda, mas na realidade, quer dizer, temos uma advogada, mas no mundo jurídico, uma lei tem um peso maior do que uma resolução profissional. Por isso que a Luciana disse que precisa de uma lei. Exatamente. Então, a grande maioria dos processos médicos envolve um problema de relacionamento entre o profissional de saúde e a família. Quando é uma coisa consensuada, é uma coisa que normalmente não dá problema, porque tem a vontade do paciente, tem a vontade do seu representante legal, porque quando não há, ou há isso não é feito na prática, raramente a gente vai conseguir fazer isso, né? O que é totalmente diferente também de desligar um aparelho de morte encefálica, que é outra história. O paciente Não estou é falando outra história. dessa coisa. da vida. Mas da doença crônica isso, mesmo, mas, por isso exemplo, que a gente está focando. mesmo que o paciente hoje, com todo o respaldo, mesmo o paciente eventualmente pensando, isso é uma discussão que a gente envolve a família, tem que envolver a família tem que posicionar. Claro. E quando a família diz, não, eu quero até o final, vamos botar o paciente em diálise, vamos botar o paciente na máquina para ajudar a respirar, a gente bota. Na prática, isso acontece. Tá certo. Obrigada. Intervalo de novo, a gente volta já já. Agora a gente volta mudando de assunto. Ou a gente volta
na maré ou em quase um fado. Né? A gente volta por aí, entre Portugal e Rio de Janeiro, Rodrigo? Vou lá mesmo. Depois vou te procurar lá para falar. A gente volta já já. Muito legal. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Isso mesmo. A gente estava aqui falando do Bartolomeu. Desculpa. A gente não conseguiu estar em outro equipamento. Enfim, uma grande história que eu não vou contar para vocês, mas não vai dar para exibir a entrevista dele, que eu queria exibir um trecho, né? Que é um disco, é uma fita. Tentaram me explicar aqui, mas é muito nome, assim. Não deu para mim, eu vou pular. Mas todo mundo, eles assistiram, por isso que os amores estão de ele. Que eu dei uma bandeira de que eu não sei nada desse equipamento, que era uma fitinha assim, agora é um disco assim, é uma confusão. Mas um dia, quem sabe. Vamos lá, o nosso português está de volta? Está de volta. Está de volta. Para a cidade maravilhosa. Antônio Zambujo, quinto. É o quinto? É. Claro que é o quinto. Como o próprio não estava com a mão assim, não é? É o quinto. E onde é que entra Rodrigo Maranhão nessa história? O Rodrigo, nós conhecemos, curiosamente, conhecemos-nos primeiro em Portugal. Em Portugal? Ele estava lá a fazer show e ele ouviu o meu disco numa viagem de carro e depois encontrámos-nos em Lisboa e a jantar e a conversar e depois a tocar umas músicas. Começou esta proximidade, esta relação de amizade E já rola uma parceria? Eu já gravei 3 músicas dele nos meus discos. Tem uma nesse e tem 2 no anterior. Participei no disco dele também com uma música. Já fizemos alguns shows, assim, participações. Ele no meu, eu no dele. Tem sido sempre assim. É bom isso, né? É bom demais, né? E o que você acha que tem em comum entre a música do Antônio e a sua? Ou entre a voz dele e a sua música? Não sei, eu acho que o Antônio, enfim, vocês vão ouvir ele cantando aqui e acho que você vai entender o que eu senti quando eu ouvi ele, porque aproxima muito Portugal do Brasil, enfim, E aí quando eu ouvi ele nessa estrada, esse que ele está falando, aquelas coisas que você imagina, pô, um dia, será que um dia eu conheço esse cara, né? Será que um dia eu vou? E acho que deu 2 semanas, não sei, a gente estava tomando vinho, tocando violão, e aí ele ouviu uma música minha e falou, vou gravar. E eu não acreditei muito, mas ele gravou mesmo. E desde então, assim, ele vem pro Rio de bermuda, de chinelo e tal, carioca, e a gente é uma amizade que vem crescendo, e aí pintou esse desejo de fazer uma coisa junto. A Natália mandou um projetinho e foi aprovado, e aí a gente vai ter esse prazer de tocar junto. Nem a gente sabe exatamente o que vai acontecer. O que vai tocar? Algumas sabemos. Também. Não pode chegar assim, tão desavisado, né, no show. O show é quando mesmo? É 21, 22 e 23. No Caixa Cultural, né? Mas eu acho que o Antônio tem uma coisa assim, carioca, assim, de certa forma, não tem? Eu tenho um Tem havaiano. uma coisa... Tem uma havaiana. Tem um ar despojado, não tem? Uma coisa mais... Uma vontade, nesse sentido que eu falo, assim. Tem. Rola uma vontade, assim, nele. Tem, às vezes você não liga a voz ao jeito dele, entendeu? Isso foi o que mais me fascinou, talvez, porque eu achei que uma pessoa com uma voz dessa que ele tem fosse uma pessoa muito difícil de lidar, muito complicada. Você achou que era uma pessoa mais formal? Aí ele foi... eu me lembro que ele veio aqui no Brasil gravar no meu disco, o Quase um Fado, e eu me lembro que ele chegou no estúdio com essa havaiana, que era dessa onda de havaiana aqui no Brasil. Quer ficar louco pra chegar aqui pra botar uma havaiana? Aí eu achei que, não gravar comigo de havaiana, cara, essa toca de terno. Mas, enfim, é uma parceria É legal quando você consegue que uma parceria não seja só aquela coisa eu admiro o seu trabalho, eu também admiro o seu, tá que bom, pá. É uma coisa que deu certo no dia a dia, sabe? Então, aí isso que pra mim é o que vale. E aí eu invisto nisso. Que foi mais à vontade. Eu só consigo ser à vontade, senão eu fico no meu mato lá, né, na minha casa. Continua no mato? Continuo.
Uma vez a gente fez um programa, não fez? Falamos de plantar coisas. Ah, é bem não possível. Teve? Você estava sentado ali naquela ponta. Eu sou jardineiro, né? Da minha casa. Me lembro que você veio aqui, a gente, não sei porquê, eu não sei se tinha alguma pauta ligada, a gente acabou falando disso. Eu sou metido a falar de jardim. Mas eu adorei. Se você é metido, você é um bom metido, então. E o Antônio fica aqui por quanto tempo? Eu cheguei no dia 14 e vou ficar até 25. Eu vou agora para São Paulo, agora quando terminar o programa vou viajar para São Paulo. Tem show lá amanhã, não, dia 19 e 20, no Tom Jazz. 19, dia do meu aniversário, vou estar a fazer show. E parabéns, antecipado, né? E depois vou regressar... 17, depois de amanhã, quarta-feira. 19, sim. Seu aniversário. E depois volto para fazer 21, 22 e 23 aqui com o artista. Pode comemorar tudo de novo. Já comemoramos. Ele também é de setembro, ele já fez dia 7 de setembro. 7 de setembro? Tomamos um porre ontem. O vinho, foi vinho? Foi muita coisa. Tudo. Foi o conjunto da obra. Portugal, vinhos portugueses são tão bons, né? Os restaurantes de Portugal, de Lisboa, são incríveis, né? Eu só conheço Lisboa. Todo o país tem... É fantástico. Eu tive, há 2 semanas, tirei uma semana de férias e fui para uma praia incrível na costa, quando se vai de Lisboa para Sul, antes de chegar ao Algarve. Na verdade é a terra, uma aldeia pequena que se chama Odeceixe e é que faz fronteira entre o Alentejo e o Algarve. E tem uma praia maravilhosa, o meu filho mais velho vai para lá, faz surf e passa os dias dentro da água. Foi uma semana. E então Portugal é um país muito bonito e curioso ser um país tão pequeno e tem uma diversidade, quer em termos de geografia, não é? Quer em termos de culturais e tudo. É uma diferença tão grande entre o Norte e o Sul. E vai-se notando essa diferença. Eu tenho vontade de ficar um tempo lá. Você não tem, não? Você já ficou, Rodrigo? Eu fiquei com muita vontade de morar lá. Porque eu me lembro que foi uma situação engraçada, assim, de viajando. Às vezes você viaja para uns lugares e você não se sente tão bem recebido. Às vezes até aquela coisa do turista, não aguento mais turista. E aí eu me lembro que eu cheguei em Portugal com a minha mulher e ela esqueceu o pente, sei lá, aquela coisa. Aí eu achei que isso não teria problema, né? Ela falou, não, você não está entendendo. Eu esqueci de trazer o pente, a gente tem que sair para comprar o pente. E aí a gente foi, a primeira coisa que eu fiz em Portugal... Esse pente deve ser uma escova. Uma escova, alguma coisa assim. Aí... Que mulher usa um pente, né? Ele não sabe nem a diferença. Aí fomos, coisa que passa no cabelo. Aí fomos lá comprar o tal do pente, ou da escova, e eu me lembro que eu cheguei na loja e perguntei, a senhora tem uma escova? E ela olhou para os lados assim, o senhorinho quer alguma escova em especial? Aí eu falei, não. Então compre lá no supermercado, que é um luxo aqui muito caro. Eu achei aquilo, eu falei, eu cheguei na minha terra, no meu lugar, eu achei aquilo... Olha que barato. Uma cumplicidade imediata. Assim. Exato, uma coisa mais... Eu comecei a entender mais o Brasil, né? Você entende essa coisa, você entende o Brasil quando você vai a Portugal. Eu me senti muito bem lá. E o primeiro sentimento que eu tive, assim, de qualquer restaurante que você vai ser... Você come bem, assim, você fica com vontade de ficar mais, de morar um pouquinho. Mas aqui as pessoas são muito educadas também, né? Isso você ter sorte de conhecer as pessoas, conhecer os hambúrgueres. Também tem isso. O Rui, o Ricardo. Quem faz os sítios são as pessoas, não é? Nós apaixonamos-nos, é certo e inquestionável que o Rio de Janeiro é uma cidade muito bonita, não é? Mas se o Rio de Janeiro não tivesse os cariocas, se calhar não era a mesma coisa, não é? Se não tivesse as pessoas, ou pelo menos no meu caso, se eu não tivesse conhecido o Rodrigo e muitos amigos que já tenho cá, a cidade não teria o mesmo encanto. Até um exemplo melhor então é de São Paulo. São Paulo é uma cidade pouco atrativa, no entanto, à medida que vamos conhecendo pessoas lá, a própria cidade parece que vai ganhando uma luz diferente, não é? Um encanto diferente. As pessoas fazem os lugares, é verdade. Completamente. E é bom isso. É ótimo. E é bom conhecer gente, né? Quando você conhece gente boa. Não é a gente que você gosta, tem afinidade, é muito bom, claro. Viajar então. Vamos viajar na sua música um pouco? Na música de vocês? Vamos. Opa! Então, eu vou para o intervalo
Isso. Então eu vou para o intervalo enquanto vocês vão ali para o nosso... Okay. A gente chama de Sem Censura Music Hall. Para dar uma certa importância, né? Para valorizar um pouco. Então a gente volta já para o nosso palquinho, tá bom? Sem Censura, o programa da TV Brasil. A gente estava aqui no intervalo falando da médica que foi assassinada saindo de um plantão aqui no Rio, no sábado para domingo, ou de sexta para sábado, não sei. 61 anos, foi assassinado na porta do hospital. Dos perigos da vida, né? O taxista que leva o tiro e tal. A gente fica o dia inteiro de frente da morte, né? No noticiário. E isso mexe, e mesmo assim a gente ainda tem dificuldade de falar quando é de gente que a gente conhece, né? Aquela chacina na Baixada que incomodou tanto, né? Que assustou tanto 6 garotos jovens. Depois são 9, né? É uma coisa que vai... A morte choca muito, né? Ainda mais essa de fatalidade, essa abrupta. Né? Mas essa da doença também, a gente viu uma pessoa lutando bravamente, né? Não é um tema simples. Não é um tema fácil. E fazer esse testamento vital, quando você tem que fazer quando você está bem, que é quando você não está pensando na morte. Olha que loucura que é isso, né? Sei lá. Você fez? Eu tenho um testamento vital. Tem. Eu chamei como uma declaração antecipada de vontade, mas fiz de próprio punho. É possível? É fazer possível. De próprio Você registrou, punho? Cláudia? Eu ainda não fui no cartório registrar, mas Tem ela que está registrar? escrita muito bonitinha. Eu acho que é bom, assim, para dar segurança, né? E é simples, né? E com as fora minhas que palavras. você evita que ela se perca, né, no tempo. Imagina, ela escreveu alguma coisa à mão, que ela vai usar isso daqui 40 anos, onde é que esse papel vai estar? Então, E se estiver no cartório, você vai no esqueceu o nome do cartório cartório? Mas na hora que a pessoa morre, será que alguém pensa em ir no cartório? É por isso que a ideia é que a gente consiga seguir os modelos dos outros países e faça um registro, né? Tem um registro nacional, um banco nacional de testamento vital. Um cadastro de órgãos. De doadores, porque aí o médico vai ter um login, uma senha, ele vai entrar e vai saber se aquele paciente deixou um registro de um testamento vital registrado. Aí sim você consegue evitar, né, que essas situações se percam no meio do caminho. Então, por isso que a ideia da legislação ela acaba sendo importante. Existem certas regulamentações que a gente não consegue via CFM, porque ele não tem competência para isso. É melhor que tenha uma coisa. Esse cadastro é interessante, né? O caminho futuro é esse. Eu acho que sim. Você já fez um testamento? Formal não, mas as pessoas que me rodeiam, inclusive os médicos que se eu ficar doente vão tratar de mim, todos sabem até onde eles podem ir. Ah, é? É. Tá vendo? O médico se preocupa, né? Eu há 28 anos que eu lido acompanhando pessoas no seu final da vida. E a gente aprende muito, primeiro, a ressignificar a nossa própria vida. A gente vive muito melhor. E segundo, que a gente aprende o que a gente não quer também em determinadas situações. E isso que me levou a buscar a medicina paliativa. A aprender a lidar com essas situações e ser agente de aliviar o sofrimento físico das pessoas. E uma pergunta que eu senti muito aqui no Twitter, uma colocação foi, quando é que se deve procurar um geriatra? Porque você não é uma geriatra daquela que vai dizer toma vitamina E. Não, de forma nenhuma. Não é? Não, de forma nenhuma. Beta-caroteno. Não, de forma nenhuma. Você é uma geriatra que acompanha... Eu sou uma geriatra por formação, a minha especialidade é a geriatria, meu interesse são as pessoas idosas, e dentro da geriatria eu me dedico mais ao processo de terminalidade da vida. Mas eu faço geriatria clínica, mas o que eu me dedico mais é o acompanhamento das pessoas na faixa. Você não sofre muito com isso, não? Não é muito triste? De novo eu te digo, Leda, você conseguir aliviar o sofrimento das pessoas já é um retorno assim incomensurável. Mas para isso existe um trabalho pessoal. Com certeza tem que ter um trabalho pessoal. E a gente aprende a apreciar muito a vida, a aproveitar cada momento da vida. Isso eu achei interessante, você falou que melhorou com a sua qualidade de vida. Eu não tenho dúvida disso. Tá certo. A Três pensar, pontinhos. né? Três pontinhos. A nossa Natália Marçal está em cartaz no Teatro Planetário.
Teatro Maria Clara Machado, sexta e sábado. Sexta e sábado às 9, domingo às 20 horas. E tem uma turma muito legal, né? Como eu falei, Ronaldo Fraga no cenário e no figurino. Tem Renato Machado na luz, o Pedro Veríssimo. O último final de semana foi lindo, porque foi o Veríssimo, o pai, e foi Joanir Ventura. Nossa, arrasou você. Foi lindo, porque o Bartolomeu tá muito presente, assim. A trilha é do Pedro? A trilha é do Pedro, e aí tem a Márcia Rubim na direção do movimento, a Rose Gonçalves na voz. Então tem uma equipe que veio com tudo, assim, sabe? E o Ângelo Paz Leme dirigindo. Muito Ângelo bom. Paz Leme, Boa sorte lá. Obrigada. Vamos fazer qual a primeira? Quase um fado ou a maré? Quase um fado. Então vamos. Trago no peito segredos, amores confessos, ocultos desejos, o tempo apressado, o beijo partido, inteiro aos pedaços da vida eu duvido. Trago no peito segredos dos mares que desafiam. Trago no peito um segredo dos mares que desafiam. Trago no peito meu mundo, fagulha centelha, amor vagabundo que bate calado o seu bate fundo e sempre navega pro mesmo lugar. Trago no peito o segredo dos mares por navegar. Trago no peito um segredo dos mares por navegar. Trago no peito segredos, amores confessos, ocultos desejos, o tempo apressado, o beijo partido, inteiro aos pedaços da vida eu duvido. Trago no peito um segredo dos mares que desafio. Trago no peito um segredo dos mares que desafio. Trago no peito meu mundo, fagulha centelha, amor vagabundo que bate calado o seu bate fundo e sempre navega para o mesmo lugar. Trago no peito o segredo dos mares por navegar. Trago no peito um segredo dos mares por navegar. Muito bem. Então, esses livros estão à venda, Luciana? Sim, na verdade, esse está à venda no site da editora. Que é a Lumen Juris. Juris. É uma editora de livros jurídicos. De livros mesmo. jurídicos. E o livro da Argentina, ele está à venda lá e eu tenho eles comigo e, enfim, se alguém quiser, entra em contato comigo pelo site do Testamento Vital, tem jeito de... O site é www.testamentovital.com.br. Tá certo. E lá dá para enviar um e-mail para mim e conversar. Tá bom, então vou agradecer a presença de vocês aqui, muito obrigada. Vamos ter a Maré, certo? Aí já é uma parceria de vocês, não? Não, eu só encho ele de música. Ah, é? Você enche ele de música? Por enquanto. Por enquanto, mas vai rolar essa parceria. O show que dia é mesmo, hein? É sexta, sábado e domingo. Então quarta e aqui quinta pertinho. em São Paulo, é isso? É, quarta, 19h20 em São Paulo, sim. No Tom Jazz. No Tom Jazz. E aqui no Rio é?
Sexta, sábado, domingo, 7h30, no Nelson Rodrigues, aqui pertinho. Na Avenida Chile. Acho que sim. Né? Então tá, então vou me despedir e vou entregar para vocês, tá bom? Então boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu. Uma canção chega assim, que canta o passarinho, numa noite qualquer, na dança da maré. Descalça, me convida pro café. Uma canção chega assim, tão perto, pertinho, de fazer cafuné, pisar fruta com o pé, a repousar meu sonho no teu corpo, num abraço sideral. Uma canção chega ao fim, se desfaz no ar, só pra poder voar num sopro casual. Um dia, uma tarde, um segundo, isso é coisa natural.